De Islamabad, o Paquistão está levando a sério a pressão do presidente Trump para aderir aos acordos de Abrão. Isso é considerado pressão diplomática real, apenas uma lista de desejos ou uma forma de desviar o foco das negociações com o Irã, nas quais o Paquistão é ativo? Tudo bem, Nicole, pode ser qualquer uma dessas opções. Mas o importante a lembrar nesse debate é que faz sentido para o presidente Trump propor isso. Por quê? Porque há um debate na região, em toda a região. Pode não estar no nível dos chefes de Estado, mas existe um debate de que há uma ameaça compartilhada que aproximou os Estados Unidos, Israel, os estados do Golfo e alguns dos principais estados árabes e muçulmanos. E eles estão enfrentando uma ameaça compartilhada do Irã e dos grupos apoiados pelo Irã. Então, há argumentos a favor disso. Portanto, há uma discussão sobre isso. E devo também dizer que quando o vice-presidente J.D. Vance veio a Islamabad, houve uma discussão na mídia paquistanesa, não no nível do governo. Com certeza, mas as pessoas, você sabe, o meio político estavam discutindo, sabe, talvez devêssemos colocar Israel na mesa nas conversas de Islamabad, porque Israel é um ator-chave, obviamente. E se você quer ter um acordo na região pela paz, e se queremos que as conversas de Islamabad sejam bem-sucedidas, talvez Israel também devesse estar na mesa junto com os Estados Unidos e as outras partes. Então há um debate acontecendo na região. Agora, você tem que lembrar de uma coisa. As nuances nesse caso, nesse debate sobre os acordos de Abrão, são mais importantes do que os detalhes. Por quê? Porque nenhum dos países realmente na região cujos líderes estavam naquela ligação. Com o presidente Trump, quando ele levantou a ideia da expansão dos acordos de Abrão fazer parte do acordo com o Irã, nenhum desses países realmente disse oficialmente, publicamente, se vai aderir aos acordos de Abrão ou não. Nós tivemos fontes não identificadas conversando com seus veículos oficiais de mídia estatal e coisas do tipo. Mas ninguém realmente veio a público para rejeitar oficialmente ou, você sabe, tomar uma posição direta. E isso inclui, aliás, o Paquistão também. Porque o ministro da Defesa do Paquistão, Khwaja Asif, que, aliás, não está diretamente envolvido nas conversas com o Irã, mas ele tem sido muito vocal quando se trata de Gaza, da guerra e de Israel. Ele participou de um programa de TV, basicamente, e deu sua opinião. E ele foi muito ponderado, aliás, Nicole. Ele ficava repetindo, essa é a minha opinião. Não deveríamos entrar nos acordos de Abrão agora, mas deixo para o governo decidir. Ele foi muito ponderado e cuidadoso. Então, em essência, o Paquistão não emitiu oficialmente uma declaração rejeitando o que o presidente Trump disse ou aceitando o que o presidente Trump disse. O que tivemos foi um talk show na TV onde o ministro da Defesa falava sobre várias coisas, política interna, entre outras, acordo com o Irã, sabe, e foi questionado sobre os acordos de Abrão. Ele foi bem comedido e cuidadoso, dizendo, esta é minha opinião, não deveríamos. Então, basicamente, nenhum dos países está falando publicamente sobre isso, mas faz sentido discutir uma relação com Israel. Esses países perceberam que, após a guerra, compartilham uma ameaça comum do Irã. Isso é um ponto. Sobre o Paquistão sente que tem uma ameaça em comum vinda do Irã? O Paquistão se sente assim? Apenas 2 anos atrás, o Guarda Revolucionária do Irã disparou 3 mísseis contra o Paquistão, e o Paquistão respondeu enviando seus caças para dentro do Irã para revidar. E isso foi em janeiro de 2024. Isso foi, claro, quase 1 ano e meio antes de Israel e os Estados Unidos lançarem ataques contra o Irã em junho de 2025. E claro, agora temos essa guerra, em 28 de fevereiro. Então, o Paquistão e o Irã, depois da Revolução Islâmica de 1979, têm sido concorrentes estratégicos. Eles têm estado em uma disputa estratégica pelo Golfo, pelo Afeganistão, pela influência no Afeganistão, pela influência no sul da Ásia e pela relação com a Índia. Ambos os países, claro, Irã e Paquistão, têm diferentes tipos de relacionamento com a Índia. Então, esses dois países têm estado em uma competição estratégica, mas mantiveram um canal de comunicação, que o presidente Trump agora está usando para conversar com o Irã. E é aí que o Paquistão entrou. Então, muita gente, aliás, Nicole, não sabe disso, que Paquistão e Irã tiveram uma relação muito conturbada depois de 1979,
E a única coisa que realmente impediu esses países de entrarem numa guerra total foi manter esse canal. Mesmo assim, a Guarda Revolucionária Islâmica lançou mísseis contra o Paquistão, que retaliou. Se você se lembra, os iranianos alegaram na época que atacavam bases do Mossad no Paquistão, o que era obviamente ridículo. O Paquistão negou a acusação. Então os iranianos recuaram e disseram: não, espere, estávamos atacando insurgentes. Eles também atacaram Iraque e Síria naquela época. Então a questão é o Paquistão, e vou concluir com mais uma coisa muito importante. Quanto ao Paquistão, sabe, eu venho cobrindo questões de segurança nacional no Paquistão há quase 2 décadas. E, com base estritamente na minha experiência, posso dizer que, pelo que entendo, o Estado paquistanês tem interesse em manter um bom relacionamento com Israel. E se você se lembrar, na verdade, o presidente paquistanês Musharraf se encontrou com Ariel Sharon, então primeiro-ministro de Israel, em 2005, acho que em Nova York. E foi o primeiro líder de uma grande nação muçulmana, em 2005, a discursar para um grupo de líderes judeus americanos na cidade de Nova York. E isso foi algo muito importante. E, aliás, foi depois dessa grande abertura e do discurso do presidente paquistanês naquela época que começamos a ver. Por exemplo, Israel abrindo escritórios econômicos, não exatamente embaixadas, mas escritórios econômicos ou comerciais em Doha, no Catar, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E claro, esse foi o começo de um longo processo ao longo dos 15 anos seguintes, que acabou levando em 2020, há 5 ou 6 anos, aos Acordos de Abraão. Então o Paquistão está, e aliás os ministros das relações exteriores, tanto do Paquistão quanto de Israel, se encontraram pela primeira vez também em 2005 para o primeiro encontro oficial de governo a governo entre líderes de nível de ministro das relações exteriores do Paquistão e de Israel. Encontro. Certamente há muita história quando se trata de todas as relações entre esses países. Ahmed Qureshi, obrigada por se juntar a nós para discutir. Eu agradeço.